Olá, eu estou de volta aqui no Giro Ambiental e o governo de São Paulo, por meio da CIMA, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e do DAE, o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado, assinaram nesta quarta-feira em amparo a ordem de serviço para a construção da barragem de Duas Pontes no rio Camanducaia. O investimento é de R$ 271 milhões para a implantação do reservatório, sendo 196 milhões nas obras e 75 milhões na desapropriação de áreas. A previsão da conclusão é em 2022. Junto à barragem de Pedreira, já em construção, esse reservatório vai beneficiar mais de 5 milhões de pessoas em 23 municípios da bacia PCJ dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. E a nova nota de R$ 200 anunciada pelo Banco Central do Brasil chama a atenção para o lobo-guará, animal que estampa a cédula e relembra os brasileiros da importância da preservação deste animal emblemático aqui para a fauna nacional. Maior canídeo da América do Sul, podendo pesar até 36 quilos, o lobo-guará é considerado como quase ameaçado pela União Internacional para a Conservação da Natureza e sobrevive graças a esforços de preservação realizados por projetos como OnSafari, que atua no estudo e na conservação dessa espécie. Apesar de ser encontrados em outros biomas brasileiros, o animal é tido como um símbolo do cerrado, onde está a maioria dos 24 mil indivíduos que existem no Brasil. Inclusive em Campinas, no programa Meio Ambiente, a gente já mostrou aqui aí a captura de um animal que foi atravessar uma área urbana, ele teve a perna quebrada e a gente acompanha a soltura, sendo que aqui na nossa cidade também temos lobo-guará. E há 10 anos, no dia 2 de agosto, foi sancionada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, legislação que estabeleceu metas arrojadas para a resolução das questões socioambientais inerentes à gestão dos resíduos sólidos no país. Ao longo dessa década, inúmeros instrumentos previstos na lei tiveram avanços importantes, enquanto outros não tiveram a mesma evolução. Afinal, o que mudou no Brasil com a nova política? Os avanços que tivemos foram realmente significantes? É o que vamos saber agora com a participação do presidente do Instituto Paranaense de Reciclagem, o Rômeu Barion. Rômeu, seja bem-vindo aqui no Giro Ambiental. A minha primeira pergunta já é sobre esses avanços. A gente pode dizer que esses 10 anos são significativos quando a gente fala em resíduos sólidos no Brasil? Bom dia, obrigado pelo convite. Veja bem, a política já tem 10 anos, é uma legislação bastante ampla, completa e que tem a responsabilidade compartilhada dos resíduos sólidos. A pergunta que você me fez que se houveram avanços. Sim, houveram avanços, não como estavam previstos, como nós gostaríamos que tivesse avançado. Agora, o que ocasiona aí essas dificuldades, né? Então, o país é um país muito grande, tem muitas diversidades, questões culturais que impactam, e principalmente a responsabilidade do cidadão, porque o consumo consciente começa e termina na mão do cidadão. Depois que você consome os seus produtos, o descarte adequado dessa embalagem é o principal ponto que pode diminuir o impacto ao meio ambiente. Quando a gente fala, então, nessa questão da embalagem, vamos pensar nisso. Muita gente pensa que colocar a embalagem no lixo reciclável é o que basta e que ela está fazendo a sua parte quando realiza essa ação. Isso é uma verdade ou não? Em parte é verdade, porque você fazendo o descarte correto, você está colaborando para que essa embalagem venha a ser reciclável, ou reciclada. O que acontece é que a cadeia é muito longa. Então, quando a indústria compra a sua embalagem, coloca o produto no mercado e o consumidor leva para casa, ele tem que estar bem informado aonde que ele deve descartar, porque a embalagem ela pode ser uma embalagem de alumínio, de plástico, de vidro, as pilhas e baterias são outros tipos de descartes, né? Então, tudo pode ser ambientalmente descartado, vamos chamar assim.
Aquilo que você fala que é lixo, para a indústria não é lixo. Toda a embalagem, todo o descarte, todo o rejeito, ele pode ser reciclado e pode voltar para a cadeia produtiva. O que acontece é que alguns materiais não têm valor econômico. Então, o próprio reciclador ou essas associações de recicladores não se interessam em coletar porque não existe um valor de revenda. Aí que entra o poder público e as indústrias. As indústrias têm que investir nessas cooperativas, melhorar a condição de trabalho desses catadores de recicláveis, porque é uma categoria da população que presta um grande serviço à comunidade e muitas vezes não são reconhecidos pelo trabalho que fazem. É isso Então, até que eu ia abordar, Romeu, justamente o papel deles, e ainda muitos municípios não conseguiram estabelecer aí uma política que envolva a participação desses catadores e dessas cooperativas. aí o grande desafio que nós temos, como é uma responsabilidade compartilhada, ela começa com a indústria, entra no poder público, o cidadão, o comerciante, e aí tem, infelizmente, alguns municípios que não se estruturaram, não tiveram condição de se estruturar para fazer a coleta seletiva e para investir nessas cooperativas de catadores. É aí que nós atuamos em alguns municípios. É evidente, o país é muito grande, mas o Instituto Paranaense de Reciclagem ele faz investimentos nessas cooperativas de catadores, pelo Brasil todo. Então, a indústria que vende a sua embalagem, o seu produto no Brasil todo, ele tem uma responsabilidade de dar um destino adequado nesta embalagem do seu produto no pós-consumo. Como que ele faz isso? É praticamente impossível uma indústria dar conta de todas as suas embalagens no país todo. Então, são feitas ações em conjunto com as indústrias e as cooperativas de catadores e as secretarias de meio ambiente dos municípios pelo Brasil afora. Você falou logo no início que é a responsabilidade do cidadão. No entanto, muitas vezes o cidadão ele não se sente incentivado a fazer a separação correta dos resíduos sólidos. Como que a gente pode então criar essa cultura? A gente tem bastante questões, né, na educação ambiental, mas já, porque as crianças já têm isso, mas como fazer isso para os adultos de hoje? Pois é, esse é o grande desafio, né? Eu acho que você, assim como eu, fica triste quando vê alguém na rua abrir a janela do seu carro e jogar papel na calçada ou na rua. Isso aí é uma falta de conscientização da população. Então, a pergunta que você fez, como que a gente pode fazer com que o cidadão se sinta estimulado? Existem diversas maneiras. Agora tem que ter vontade política, em primeiro lugar. Primeiro, você tem que fazer uma grande campanha, mostrando ao cidadão que não pode descartar o seu resíduo, o seu lixo, como ele chama, em terrenos baldios, na calçada, na rua. Tem que ter uma destinação correta. Se ele for compensado por isso, ou tiver uma pequena recompensa, aí ele será estimulado. Então, existe já no país algumas iniciativas nesse sentido, mas elas são muito regionais. O trabalho com as crianças é muito importante. Nós fazemos aqui no Paraná, através do Colégio SESI, uma conscientização, tipo de uma gincana onde as crianças participam, vão visitar essas cooperativas de catadores e levam para dentro das suas casas essa responsabilidade, essa conscientização. Então, esse é um dos caminhos. Tá certo. A gente vai falar agora de um último ponto, que nós já estamos chegando no final, os lixões. Campinas, por exemplo, não tem, a gente tem aí, inclusive, uma PPP para a gente ter todo um trabalho de logística reversa. Hoje o lixo da nossa cidade vai para uma empresa particular, mas principalmente para as pequenas cidades deixarem de ter os lixões. Isso aí é um desafio para os próximos 10 anos ou menos? Bom, isso já está sendo trabalhado, né? O próprio Ministério do Meio Ambiente já tem programas nesse sentido. A ideia é formar consórcios de pequenos municípios, porque hoje os investimentos em cooperativas de catadores são feitos naqueles municípios que têm a sua coleta seletiva e tem uma linha de corte também, que são nos municípios com mais de 80 mil habitantes. Agora estão atingindo também os municípios a partir de 60 mil habitantes.
Os municípios menores, a ideia é que se faça consórcios. E aí em São Paulo existe aí a CETESB, né? Agora já a partir deste ano, as indústrias para renovar sua licença ambiental têm que estar engajado em algum projeto de logística reversa. Essa tendência que começou com São Paulo deve ir para o Brasil todo. Aí sim, com essas indústrias participando desses programas que existem, dessas pequenas iniciativas, vamos conseguir atingir os municípios menores e resolver esse problema que você acabou de citar, que é a eliminação dos lixões. Os lixões, agora com o novo marco que foi feito agora, acho que a questão de 15 dias, foram prorrogados por mais 4, 5 anos para eliminar totalmente os lixões no Brasil. Existe uma vontade política, mas existe uma dificuldade muito grande. Agora, em consórcios, poderá ser feito. Veja as dificuldades que nós temos lá com os municípios do norte e nordeste do país, né? Onde, inclusive, nem tem estradas. Né? Imagine a dificuldade. A gente está ciente disso também. Quer dizer, quando eu falo a gente está, estou falando do governo, de modo geral, né? Apesar que eu não fazer parte do governo, não faço parte do governo, mas eu conheço as ações que o Ministério do Meio Ambiente vem tomando. Tá certo, então. Nossa entrevista se encerra por aqui com uma última pergunta. Podemos comemorar, então? Em parte, em parte. Eu gostaria de comemorar muito mais. Nós temos um grande desafio pela frente. Temos que conscientizar primeiro o cidadão, depois o empresário, ou o primeiro empresário, temos que conscientizar toda a população. Mas podemos comemorar assim que avançamos um pouco. Obrigada, Rômulo, e até uma próxima oportunidade. Fico à disposição. Prazer. Obrigado. Bom dia. E a gente fica por aqui. Sexta-feira que vem tem mais Giro Ambiental. Até lá!